Já desejei boa noite, lembrando que a gente não dá boa noite, a gente deseja boa noite, deseja bom dia, a gente espera que o dia seja bom, a gente deseja que as coisas funcionem. Então, eu falei, quando eu estava falando sobre a vírgula, que não separa sujeito o predicativo do sujeito. Vocês lembram disso? Então, eu dizia que predicativo do sujeito, ele, para se ligar ao sujeito, ele precisa de um verbo de ligação. Falei isso. Eu falei, por exemplo, que Maria está feliz. Eu poderia também dizer que Maria está magra, magra. Podia dizer que Maria é mãe, é mãe. Poderia dizer muita coisa. Então, eu preciso que vocês fixem isso aqui, que se eu colocasse aqui uma vírgula, Maria está feliz, isso aqui, ó, isso aqui, ó, é o verbo de ligação mais o predicativo do sujeito. Então, predicativo, falando de uma forma bem simplesinha, predicativo do sujeito é uma característica do sujeito, Maria, mesmo que essa característica seja temporária. Então, se eu digo que Maria está feliz, ou ainda que Maria é feliz, ou ela é magra, ela está magra, ela é mãe, ela é morena, ela é alta, eu estou isso eu estou informando, eu informo as características de Maria. Então, são delas. A gente tem que pensar que pertence a ela. Por exemplo, as minhas características. Eu sou branco, eu sou branco, eu sou mediano, altura mediana. Então, eu sou mediano, questão de altura. Eu sou o tenente, eu estou saudável. Então, são essas características, essas informações que pertencem a mim. Por que eu tenho que saber disso? Então, por que eu estou insistindo nisso? Porque quando eu disse para vocês, eu parei e não tive tempo de dizer que, olha bem, o verbo de ligação está aqui, ok, esse verbo, já mostrei para vocês na outra aula, que o verbo de ligação, ele não é só esse da lista do professor, porque o da lista do professor, lembrando lá atrás, quando você tinha uns 12 anos de idade, o professor falou lá, ó, ser, estar, permanecer, continuar, ficar, e deu uma lista enorme. Falou assim, decora isso, que são os verbos de ligação. Ele permanece feliz. Então, ser, estar, permanecer, continuar, ficar. Aí eu falei para vocês, muito cuidado com isso, porque o que você tem que gravar é isso, ó. Maria é feliz, beleza? Aí você vai falar assim, mas verbo ser, estar, já está lá na lista do professor. Mas eu também falei que João, vou colocar João, não vou colocar José, que é mais curto. José virou polícia. Lembram disso? Falei isso. Virou policial. Então, olha lá. Esse virou aqui é de se tornar, de vir a ser. Então, esse virou aí é no sentido de ligação. Então, predicativo de José, agora José é policial, mas ele poderia ser sargento, ser soldado, ser coronel, ser general. Ele virou polícia. Ele não pegou o polícia e virou o polícia. Porque se fosse nesse sentido, e poderia existir, pode acontecer isso. Você pegar o. Deus me livre e guarde, né? Melhor a gente falar que virou o bandido, né? Virou o bandido, ele fez isso aqui, ó. Aí seria um verbo transitivo direto. Né? Ele pegou, virou, ó, virei o telefone. Ó. Esse virar aqui é o de se tornar. Eu virei polícia, eu virei sargento, eu virei tenente. Esse virar, virou aqui, verbo virar, é no sentido de se tornar. Então, ele é um verbo de ligação.
A gente podia dizer também que, sei lá, os nomes que eu só uso os mesmos, né? Eu vou colocar aqui. Maria anda triste. Olha bem, só recapitulando, isso aqui nós estamos recapitulando. Então, esse anda aqui não é do verbo andar, porque eu poderia dizer que Maria anda rápido. Podia dizer que ela anda rapidamente. Aí, nesse contexto aqui, ó, é um verbo intransitivo, ó, intransitivo, e isso aqui é um advérbio. Um advérbio. Ela anda como? Ela anda rapidamente, ela anda rápido. Maria anda rápido. Então, quando a gente fala isso aqui, ó, Maria anda rápido ou rapidamente, quer dizer que esse anda aqui, ó, esse verbo aqui, andar, ela anda, olha bem, isso aqui é um verbo intransitivo, ele não transita, porque isso aqui é um adjunto adverbial de modo, né? Como que ela anda? Ela anda rápido, ela anda rapidamente. Tranquilos? Então, olha como fica em cima. Ela anda triste. Você está dizendo assim, Maria anda triste. Quer dizer que ela está triste. Ela vive triste nos últimos tempos, na última semana. Então, esse anda aqui, ele é verbo de ligação. Então, esse triste aqui é predicativo do sujeito que é Maria. Policial aqui é predicativo do sujeito que é José. Agora, se você reparar bem, e eu tirar aqui, por exemplo, ó, policial, e deixar essa informação aqui, ela não significa nada. Percebem isso? Ela não significa nada. Então, se você colocar, por exemplo, se eu colocar assim, José policial, sem nada, não quer dizer muito, não quer dizer nada. Fica vazio. Então, feliz, se eu tirar aqui, ó, Maria é feliz. Se eu deixar feliz sozinho, não tem sentido nenhum. Então, a gente precisa prestar atenção nisso, que esse feliz aqui precisa de uma pessoa, precisa de um sujeito para ele existir. Esse policial aqui, ele é característica. Então, ele precisa de uma pessoa, ou seja, de um sujeito, para esse sujeito ter essa característica. Então, por que eu estou insistindo nisso? Porque na prova, eles fazem uma brincadeira que é assim, ó. Olha, do jeito que eu coloquei aqui, ó, Maria, vou colocar aqui, ó, só para recapitular, hein? Maria está feliz. Olha bem, como que eles vão fazer a maldade na prova? Na prova, eles podem colocar assim, ó, Maria está na sala. Percebam agora. Você vai olhar na prova e vai estar assim, ó, está na sala. Se você olhar só aquela listinha que o professor te deu quando você tinha 12 anos, olha o que vai acontecer. Você vai pensar, se está, ela está, mas se ela está é verbo de ligação. Pensa comigo. Na sala é predicativo de Maria? Na sala é predicativo de Maria? A resposta é não, porque na sala não pertence a Maria, não está ligada a Maria. Vocês entendem isso? Isso aqui, ó, é uma locução adverbial de lugar. Ou ainda, se for analisar sintaticamente, é um adjunto adverbial de lugar. Vocês entendem? Então, isso tem que ficar muito claro para vocês, porque isso vale uma questão de prova. Para se analisar o verbo de ligação, não tem que olhar nem a lista de quando você tinha lá 12 anos, você não tem que olhar o tipo de verbo, você tem que prestar atenção exatamente se existe um predicativo do sujeito. Ah, eu não lembro essa palavra. Então, deixa eu ver se depois do verbo tem características, ainda que momentâneas, ainda que transitórias, ainda que temporariamente,
mas são características daquela pessoa. A Maria é branca, Maria está feliz, Maria está gorda. Olha, se você prestar atenção, isso tudo se liga a Maria. Isso pertence a Maria. Agora, se você fala que Maria está na sala é fora de Maria. Então, não pode ser verbo de ligação. Está aqui, pasmem, se aqui, ó, não existe complemento para o verbo, ou seja, não existe objeto nem direto nem indireto, então esse verbo aqui só pode ser o quê? Não vou responder agora, não. Respondam para mim aí, por gentileza. Este verbo aí é o quê? Vamos lá. Enquanto isso, eu vou voltar. Só vou esperar a resposta de vocês. Só me falem que verbo que é esse. Se ele é transitivo direto, indireto, de ligação. O que ele é? Fala para mim aí que eu já respondo. E aí eu queria explicar uma coisa aqui, ó. Também sobre vírgula. O Bruno já respondeu, né, Bruno? Bruno Michael, ou Michael, mas acho que é Michael, né? Michael. Isso mesmo, isso mesmo. Então, prestem atenção aqui. Antes de eu explicar isso aqui, ó. Antes de eu explicar isso aqui, tá vendo? João correu muito, Maria não. Tranquilo? Eu tô só aqui eu estou explicando a vírgula ainda, tá? Isso tudo que eu estou falando é para adiantar a matéria, porque as matérias se comunicam. Então, a gente não pode ficar batendo só numa tecla, só numa tecla. Então, a gente vai lá e vai explicando e misturando essas matérias para vocês fixarem, porque é isso que vai acontecer na prova. Lembrando que a matéria de hoje, nós vamos focar aqui, ó. Mas aqui vocês vão ver como que é tranquilo isso aqui, ó. Muito fácil, muito tranquilo. Mas só que cai na prova e cai demais. Tem umas pegadinhas lá que vocês têm que ver como que essas pegadinhas, a formação de palavras, que isso aqui está no grupo da morfologia. Morfologia. Tranquilos? Isso aqui, ó. Nós vamos falar de morfologia. Professor, aí, pessoal, então, muita gente já respondeu aí, e quem não respondeu já leu a resposta do colega. Então, todo mundo, muita gente já escreveu aí que é o verbo intransitivo. Então, se é um verbo intransitivo, vocês poderiam me explicar por que ele é intransitivo? E eu já vou adiantar, então, enquanto se der tempo de vocês responderem antes de eu explicar. Mas olha bem como que é interessante. Eu vou pular esse aqui, esse João correu muito, Maria não, e vou entrar aqui, vou só colocar aqui, ó, que o verbo, vou chamar de VI, tá? Verbo intransitivo, deixar no minúsculo para não confundir com L também. Então, VI, verbo intransitivo, vou só separar aqui para não fazer confusão. O verbo intransitivo, ele não tem objeto, não possui objeto. Então, se ele não possui objeto, ele não possui objeto direto, nem tampouco indireto, né? Indireto. Então, ele não possui objeto direto nem indireto. Porque se ele possuísse objeto direto ou indireto, quer dizer que ele transitaria, né? Ele transitaria pelos objetos dele. Então, qual que é a ideia aqui para a gente entender? Quando você chega lá na casa do seu amigo e pergunta para a mãe dele assim, ó, por exemplo, vamos pegar a Beatriz Machado que está assistindo. Você chega lá, vamos supor que o Pedro Nery chegou lá na casa chegou à casa, né,
da Beatriz Machado e perguntou assim, para a mãe dela, né? Beatriz, está? Aí a mãe dela responde, está. Então, nesse caso, quando o Pedro Neri pergunta se Beatriz está, e a mãe dela responde simplesmente que está, não está faltando nada, não. É só isso mesmo que ele quer saber. E não falta nenhum pedaço, porque as pessoas têm mania de achar que, nesse caso aqui, está o quê? Está como? Está... A informação principal já foi dada. E ele perguntou só isso. A Beatriz está? Está. Acabou a informação. Beatriz está em casa? Está. Sei lá, ela poderia estar no mar, estar na igreja, estar na rua, mas são só advérbios, são só locuções adverbiais ou adjuntos adverbiais, mais nada. Isso aqui que vem depois do verbo intransitivo não é complemento. A gente ainda fala que é complemento, mas só em um sentido genérico, para poder falar de sistema SVC, que é sujeito, verbo, complemento. Mas não quer dizer, esse sistema aqui é só para informar que existe uma sequência. Então, nesse sentido genérico, é sujeito, verbo, complemento. Mas não quer dizer que haja necessidade de completar esse sentido. Você aumenta a informação aqui. Esse aumento de informação é um adjunto adverbial. Ponto final. É um verbo intransitivo. Quem tem dúvida, pergunte depois, que eu vou ter o maior prazer de responder, ok? Agora, pessoal, prestem atenção nessa oração, nessas duas informações abaixo. Prestem atenção. Eu só estou recapitulando e ainda falando de vírgula. Olha lá, João, vou até tirar isso de baixo, que eu coloquei embaixo, para vocês não confundirem, tá? João correu muito, Maria não. O nome disso aqui, nós vamos estudar lá na frente. Isso a prova da PM gosta muito de perguntar isso. E outra coisa, só lembrando, eu gosto de frisar muito isso, porque vai fazer diferença total para o concurso quando você faz as provas que está lá ou estão lá no banco de provas do CRS. Se vocês não tiverem acesso, vocês vão digitar lá CRS, PMMG, banco de provas. Por quê? E escolher lá. Pode escolher de prova de sargento, prova de soldado, que vocês vão ver que é basicamente a mesma coisa. Por que eu falo isso? Existem questões lá que o enunciado dela, a pergunta dela, é muito complicada para você. Se você não estiver familiarizado com o termo, você simplesmente não vai saber responder, porque você não entende a pergunta. Você não entende a pergunta. Então, se você não entende a pergunta, como você responde? Então, isso aqui estava na prova. Está em algumas provas do CRS. Zeugma. Nós ainda não estudamos, mas como nós estamos falando de vírgula, eu tenho que falar isso com vocês. Olha bem, João correu muito, Maria não. Perceba, tem uma vírgula aqui, ó. Essa vírgula faz toda a diferença, porque quando eles perguntarem na prova, lá na banca do CRS, assinale a opção em que ocorre zeugma. Aí você pergunta assim, professor, zeugma, eu estudei, e você estudou, e vai estudar. Só que você precisa lembrar na prova, porque mesmo que você não se recorde, não guarde a palavra zeugma, mas você precisa identificar e ser
está familiarizado com a palavra. Você tem que lembrar que zeugma é a omissão de uma parte da oração. É a omissão de informação. Então, preste atenção como isso aqui ficou. João correu muito. João correu muito. Maria não. Essa vírgula significa que nós omitimos o quê? Maria. João correu muito. Maria não correu muito. Perceba, esse correu muito que está aqui em cima não aconteceu nessa parte. Isso, pessoal, vai acontecer, mas não vale a pena explicar por que a gente evita, né? Eu só vou dar uma explicação muito sucinta. A neurolinguística, ela vai explicar essa repetição desnecessária cansa o ouvinte. Então, mas isso aí é uma questão de neurolinguística. Isso aí não vai cair na prova de jeito nenhum, nem pensa, de forma alguma. Vocês não precisam se preocupar com isso. O que vocês precisam entender é que esse não aqui, essa vírgula aqui, significa que omitimos isso aqui, ó, correu muito. Então, como nós omitimos, essa omissão também é chamada de zeugma. Esse zeugma significa omissão de uma parte da informação, né? Então, isso aqui, ó, está aqui, ó, nessa vírgula. Dúvidas? Se vocês tiverem alguma dúvida, perguntem agora. A outra coisa que eu preciso falar sobre vírgula. Isso aqui também é importantíssimo. Eu peço aos senhores, cada aluno que está aí nesse momento nos assistindo, lembrem-se disso. Se vocês não derem uma lida naquele material que eu disponibilizei para vocês, vocês vão perder informações importantíssimas. Além de ler aquilo, tem que baixar as provas do CRS. O comandante, várias pessoas envolvidas aqui do batalhão têm colocado questões interessantíssimas, questões de prova. Então, isso tudo tem que ser fonte de pesquisa do aluno. Não adianta eu ficar aqui só falando isso aqui, que não é suficiente. Então, uma coisa que eu também não falei, aí eu vou parar com a vírgula por hoje. Prestem atenção. Dentre outras informações que tem lá, uma informação que eu não informei foi advérbio antes do sujeito, ou uma locução adverbial antes do sujeito. Imaginem a palavra antigamente, eu vivia em, sei lá, Vitória, cidade, né? Vitória. Então, antigamente, eu vivia. Percebam, o sujeito está aqui, ó. O sujeito está aqui. Aí, lembrando de novo, olha bem, lembrando de novo ou relembrando, o sistema SVC serve para isso. Espera aí, vou mudar isso para outra linha, que é mais... Olha, Vitória. Sistema SVC serve para isso. Sujeito, verbo, ó, o verbo aqui, ó, complemento. Aí, de novo, é lógico que a gente já sabe que, sintaticamente, isso aqui não é complemento. Isso aqui é um adjunto adverbial de lugar. A gente já sabe. É uma locução adverbial de lugar, um adjunto adverbial de lugar. Isso a gente já sabe. Mas, o que a gente tem que entender é que, no sistema SVC, está aqui, ó, sujeito, verbo, complemento. Sistema SVC. Isso é uma forma genérica de falar. Então, aí eu pergunto aos senhores, e isso aqui, ó? Isso aqui, ó? Antigamente. Aí vocês vão responder a lógica. Isso aqui é um advérbio. Só que isso aqui é um advérbio deslocado. Por quê? Porque o sistema é sujeito, verbo, complemento. Se não está nessa ordem, sujeito, verbo, complemento, quer dizer que ele está deslocado. Entendem por que isso é importante?
lembrar do sistema SVC, porque é um sistema de lógica, é sequencial, sujeito, verbo, complemento. Quando isso aqui, ó, antigamente está deslocado, eu preciso saber disso, eu preciso entender que o sujeito está aqui, logo, esse antigamente, ele é um advérbio, então, de tempo, né? Antigamente, de tempo, ele está o quê? Deslocado. Por quê? Porque ele está anterior, ele é anterior na sequência, ele é anterior ao sujeito. Então, ele está deslocado. Ah, entendi. Aí que vem a pergunta, professor, mas quer dizer, então, que antigamente, antes do sujeito, tem que ter vírgula? Não, não tem não. Esse que é o bizu. Se ele está deslocado e ele é um advérbio de pequena monta, a vírgula é facultativa. Professor, mas antigamente parece grande, né? Porque imagina, antigamente é advérbio de tempo, hoje também é advérbio de tempo, não é? Ontem também é advérbio de tempo. Uai, mas se ontem, hoje, é ainda menor que ontem, é pequeno, antigamente é uma palavra grande. Então, como que eu vou saber o que é advérbio de pequena monta ou não? E olha que interessante. A gramática ou os gramáticos, eles perceberam que essa ideia de pequena monta ou grande monta, isso é muito relativo para o ouvinte ou para o leitor. Isso é muito relativo. Então, se padronizou o quê? Expressões com até 3 palavras, fica facultada o uso da vírgula. Então, eles padronizaram que pequena monta é até 3 palavras. Então, vamos pensar aqui. Ontem, à tarde, tá vendo? Aqui ainda só tem 3 palavras, olha. Então, essa vírgula, ela é facultada. Estão vendo? Se eu coloco a vírgula, está certo, se eu tiro, está certo. Então, essa ideia de pequena monta ou grande monta, o que lá vai falar assim, os advérbios de grande monta deslocados deverão ser sinalizados com a vírgula, ou separados com a vírgula. Então, a gente tem que entender que até 3 palavras é considerado pelos gramáticos pequena monta. Então, nesses casos aqui, a vírgula é facultada ou é facultativa. Vocês entendem o que eu quero dizer? Respondem aí se vocês entenderam. Advérbio, aqui nós temos uma locução adverbial, ó, locução adverbial, um advérbio de tempo, mais um advérbio de tempo. Poderia ser advérbio de outra coisa também, não importa. Só importa que você entenda que ele está deslocado e que ele, ou seja, não ultrapassa 3 palavras. Se não ultrapassa 3 palavras, ela é facultada. Agora, se fosse uma questão de redação, se fosse para fazer redação que não cai no concurso, o que eu diria para o aluno? Olha, se tem uma palavra antes do verbo que não tem, que ela foi movimentada ou que ela foi deslocada, eu ia dizer assim, para uma boa redação, use vírgula, que fica muito, na minha opinião, fica mais clara a leitura. Então, se você diz antigamente, deslocado, né? Porque eu poderia colocar aqui na frente, olha aqui, ó, antigamente, ó, antigamente. Então, percebam por que ele é deslocado. Ele é deslocado só por isso aqui, ó. Ó, tiro aqui, vou tirar então, vou apagar. Aqui, ó. Eu vivia em Vitória, isso tudo aqui é advérbio, ó. Em Vitória, lugar, quer dizer, o em mais Vitória, que é cidade, é advérbio de lugar. Aí já estou dando aula até de classe de palavra, né? Nós estamos falando de advérbio, é uma classe de palavras. Então, também adiantando matéria. Então, percebam isso aqui e me respondam aí, por gentileza, se vocês estão entendendo. Em Vitória, é uma locução adverbial de lugar.
ou, nesse caso, um adjunto adverbial de lugar. E o adjunto é tudo isso aqui, ó. Em Vitória, lugar, antigamente, tempo. Tranquilo ou não? Vocês me respondem aí, por gentileza, que eu vou passar para a outra matéria. Deixa eu ver aqui. Se vocês não entenderem, vocês me avisem, por favor, tá? Que eu vou entrar na matéria propriamente dita. Então, só voltando aqui, então, começando morfologia. Morfologia, a própria palavra fala que é estudo dos morfemas, né? Morfologia. Logia é estudo, então, nós vamos estudar sobre morfemas, né? Então, presta atenção. Essas questões aqui, pessoal, cai muito na prova. A gente precisa saber. Eu vou passar para vocês um material muito completo, bem completo. E nesse material que eu vou passar para vocês, vai ter isso aqui, com mais algumas informações. O que vocês precisam saber, nesse caso que vocês estão vendo aí, de morfologia, então, nós temos que pensar o seguinte: se a gente falasse de fonética, a gente quer o menor fonema. A menor partícula é um fonema. Na morfologia, a menor parte é um morfema. Então, a gente tem que ter isso em mente. Em português, como a estrutura da gramática portuguesa, de português, ela é baseada no latim, lá de 750 a.C., que vem lá da região do Lácio, na Itália, onde é Roma hoje, que deu nome, né? A região do Lácio, que deu origem ao latim vulgar, que depois foi estruturado, e quando fizeram isso, importaram a estrutura da gramática grega. Aí que complicou para nós que falamos português. Porque, beleza, você vai falar assim, as línguas latinas são português, francês, italiano, espanhol e romeno, que está lá no leste europeu. Então, romeno também, 30% do que eles falam é português. Então, essas 5 línguas são as línguas derivadas diretamente do latim. Claro que em inglês tem muito latim, né? Vacation, né? Que do espanhol é vacaciones, que para nós é férias e tal. Enfim, latim, esse latim vulgar, ele teve que ser estruturado com a gramática grega. Aí vem essas palavras complicadas, hibridismo, onomatopeia, aí vai, né? Sufixo, morfologia, fonética. Quando vai falar da letra, a gente pode cair na prova também. Letra, pode perguntar quantos grafemas tem aquela palavra, ou seja, quantas letras. Então, além de morfema, além de fonema, ainda aparece a palavra grafema. Então, o menor som, você vai falar que é fonema, a menor parte da palavra você vai chamar de morfema, mas, em compensação, grafema é a letra. Gravem isso, por gentileza. Existem umas perguntas, às vezes, na prova, que não dá nem para acreditar. Não dá nem para acreditar. Parece que alguém pesquisou lá, é só para completar a prova, que faltava uma questão para fechar. Aí, vê uma questão aí. Aí, de homenzinho, vocês já viram o que aconteceu, né? Então, eu falei para vocês que nós vamos falar de formação de palavras. Então, nós temos que saber como que essas palavras se formam. E isso cai na prova, isso despenca na prova. E tem umas palavras, pessoal, que a gente precisa entender. Quando, olha, composição. Composição, a gente tem que entender que é uma palavra
Ou ainda, um radical mais outro radical ou mais radicais. Calma. Você vai perguntar assim, professor, mas o que é radical? Aí imagina, eu vou te mandar o material, vou abrir o material que está em PowerPoint, aí cheio de detalhe. Aí você imagina a palavra pedra. Aí você fala assim, professor, como que eu vou saber qual que é o radical da palavra pedra? Aí eu pergunto para vocês, eu posso escrever pedrisco? Pedrisco? Posso. Eu posso escrever pedreiro? Posso escrever pedreiro? Posso. Posso escrever, sei lá, pedrada? Posso. Professor, isso tudo está certo? Está certo. E o que não muda, então? De pedra, pedrada, pedrisco. O que não muda na palavra? Isso aqui que não muda. Ó. Aqui está pedra, que é a palavra primitiva, aqui, ó. A palavra primitiva é pedra. Aí, olha bem, a Patrícia Campos está perguntando, não entendi o que é grafema. Grafema é letra, é letra. Se cair alguma pergunta querendo que você diga quantos grafemas, ou cite uma palavra que tem 10 grafemas, 5 grafemas, você tem que procurar a palavra que apresenta lá 10 letras. Tranquilo? Isso aí, eu só estou falando isso porque eu tenho medo de vocês, de cair uma pergunta maldosa dessa na prova, que eu acho muito difícil de cair. Mas vai que caia, né? E você nunca na sua vida parou para pensar que um grafema é igual letra. Não é isso? Então, é só precaução, pessoal. Isso eu estou falando assim, já que estamos falando de formação de palavra, eu tenho obrigação de falar isso, tranquilo? Dúvidas, vocês perguntem. Hoje eu estou com 2 computadores, aí de vez em quando eu consigo olhar aqui para o YouTube e ver uma pergunta de vocês. Tranquilo? Com relação ao que eu falei mais para trás lá, Zeugman, vocês, acho que vocês entenderam. Se não entenderam, vocês falam. Exemplo, quantos grafemas tem aquela palavra? É isso mesmo. Aí pode falar assim, pega uma palavra lá, faz a pergunta nesse sentido. Aí você só tem que saber que grafema é letra. Tranquilo? Então, nós falamos já, recapitulamos, o zeugo é uma palavra, advérbio deslocado, de pequena monta, grande monta, passou de 3 palavras, é grande monta, menos que, até 3 palavras considerado pequena monta. Isso aí, deslocado. Não se esqueçam da palavra deslocado, porque se eu falo, eu vivi em Vitória antigamente, não tem nada deslocado. Então, não tem necessidade de vírgula, né? Então, vamos seguir aqui com morfologia, então. Então, nós estamos em morfologia, só recapitulando. Então, nós estamos em morfologia, agora nós estamos estudando o quê? Morfemas. São partes de uma palavra. Então, quando a gente falar de radical, é isso aqui, ó. Radical é a parte da palavra. Você pode ler, assistir um vídeo de 2 horas, 3 horas, 5 horas. Você pode ler o que você quiser, que no final você tem que saber disso aqui, ó. O que é o radical? Radical é a parte da palavra que não se altera. Professor, mas como que eu sei que ela não altera? Eu vou fazer isso aqui, ó. Pedra, vou repetir, pedrisco, pedrisco, olha lá. Olha lá. Olha lá. Pedrisco, vou fazer de novo. Pedreiro, ó, pedreiro, pedreiro, olha lá. Estão vendo? Se vocês prestarem atenção nisso, por que isso é importante? Primeiro, porque cai na prova. Então, eu vou fazer um parênteses aqui para explicar uma coisa, para mostrar uma coisa para vocês. Não é explicar, não. A gente tem umas coisinhas que a gente aprende na hora que a gente vai estudar, para decorar algumas coisas, a gente precisa decorar. Aí presta atenção no que eu vou dizer agora. Decorar significa de coração. Se você for olhar na língua inglesa, eles falam assim,
I know by heart. Quer dizer, eu sei de coração. Eu sei o quê? De cor. Então, de cor quer dizer que você internalizou. Então, eu internalizei uma coisa muito interessante. Você pega a palavra, por exemplo, cheiroso. Cheiroso. Olha bem, o sufixo cheiro, cheiro, é uma palavra primitiva, ó, cheiro. Quando se eu quiser saber qual que é a raiz, qual que é o radical, eu vou fazer isso aqui, ó. Então, eu aprendi, olha que interessante, eu aprendi que o sufixo oso, ele é sempre escrito com S, porque esse S vai ficar entre duas vogais e não vai ter Z. Olha que interessante. Então, por exemplo, se eu falar cheiroso, meloso, guloso, eu estou falando de palavras escritas com Q, com sufixo oso. E qual que é a diferença de saber o que é um sufixo? Aí eu vou ter que, olha bem aqui, prestem atenção, que quando a gente for falar de derivação, nós vamos ter que falar de prefixal, sufixal, prefixal, sufixal e parassintética, ou parassíntese. Mas preste atenção agora para entender o que vem a ser um sufixo. Primeiro, é o conceito. Vamos entrar no conceito. O radical, você já viu, de pedra é isso aqui. A palavra primitiva é pedra. O que não varia na palavra é isso aqui. Então, isso é o radical. De cheiro, eu também posso dizer que isso aqui é o radical, né? Porque se eu escrever cheiro, eu posso escrever cheirar, não é isso? Então, cheirar, eu alterei. O que não alterou foi isso aqui, ó. C-H-E-I-R. Então, esse cheiro que aparece aí, quando eu digo cheiroso, esse sufixo oso, ele é escrito. Deixa eu dar um Ctrl Z. Cheiroso é sufixo oso. Sufixo oso é escrito com S. Exa, oso, guloso, cheiroso, e aí vai. Agora vamos prestar atenção no sufixo. Vamos falar um pouco de sufixo para a gente entrar de novo na palavra, nessa análise que nós estamos fazendo. Então, preste atenção comigo. Então, existem os chamados afixos. Professor, afixos, o que são afixos? Afixos são sufixos ou prefixos e sufixos. Sufixos. Por quê? Deixa eu ver aqui, só ver aqui. Por que você tem que saber disso? Primeiro que faz parte da matéria, ok, a gente sabe disso. Porque na prova, eles costumam perguntar sobre afixos. Por quê? Quando eles falarem afixos, eles estão falando de prefixos e sufixos. Ah, entendi. Então, afixos se referem aos dois? E quando quer especificar, ele vai falar quando é prefixo e quando é sufixo, então ele pode perguntar lá para você, de acordo com os afixos. Aí você vai responder. Quando ele falar de acordo com os afixos, aí você vai pensar, ele está falando que a palavra pode ter sufixo, prefixo, sufixo, ou os dois ao mesmo tempo. Entendi, porque ela pode ser, olha aqui, ó, derivação prefixal e sufixal. Entendi. Pode ter só prefixal? Pode. Só sufixal? Pode. Professor, esse negócio está ficando mais claro e é muito mais simples do que parece. Se eu escrever enterrar, eu vou confundir vocês agora, mas guardem essa palavra para mais tarde. Olha bem, eu posso colocar infeliz, infeliz. Entendi. Então, a palavra está aqui, ó, palavra primitiva, né? É feliz, tá vendo? O radical também vai mudar nada, não é? Não vai mudar nada aqui.
O que eu vou colocar é aqui, ó. Esquece já apagar o infeliz, senão vocês vão confundir. Se eu colocar felizes, se eu colocar felizmente, vocês percebem? Vai permanecer, isso aqui permanece igual, ó. Isso aqui, ó, permanece igual. Agora, olha bem, aqui eu coloco in e aqui eu coloco mente. Ó, eu posso colocar só infeliz. Fulano está infeliz. Sim ou não? Posso colocar, ó, fulano está infeliz. O que é isso? Esse in, prefixo. Ah, entendi, professor. In, então, é prefixo? É prefixo. Aí você fala assim, ah, não, então, eu não quero colocar in, não. Eu quero colocar um sufixo. Então, vou colocar felizmente. Ah, felizmente eu passei na prova. Felizmente. Ah, infelizmente, alguma coisa deu errado, ó. Infelizmente. Ah, entendi. Então, pode ter um prefixo só, vai formar a palavra felizmente e infelizmente, pode ter só feliz. Ah, entendi. Só feliz é o radical, beleza. Coloquei o in, então virou o quê? Uma palavra com prefixo, uma derivação prefixal. Ah, então de feliz virou infeliz. E pode virar infelizmente. E pode virar felizmente. Percebam isso é importantíssimo. Por quê? Primeiro, eu quero que vocês entendam que afixos são tanto os prefixos como os sufixos. Tranquilo. E eu quero dizer para vocês que existem palavras, eu tenho que invadir a outra aula, né, para explicar, né? Então, vocês vão entendendo que infeliz existe, olha lá, infeliz existe, então ela pode ser só prefixal, derivação prefixal, eu nem entrei em derivação, estou em composição, mas eu preciso fazer isso para explicar afixos. Então, infeliz existe, felizmente existe, professor, você está sendo repetitivo, eu já entendi. Se tirar a parte da frente, funciona, se tirar a parte de trás, funciona, e se deixar a palavra, o radical também funciona. É isso? É isso. Qual que é o bizu, então? Qual que é o bizu? Se eu falar que ela é por prefixação, é isso aqui, infeliz. Se eu falar que é por sufixação, ou só sufixação, só estou usando uma palavra para a gente entender. O que eu poderia usar aqui nessa palavra, pedra, vou colocar aqui, ó. Vou colocar um prefixo aqui, ó. Apedrejar, mas aí já muda. É isso que eu estou evitando com vocês. Apedrejar. Olha essa palavra aqui, ó. Apedrejar. Professor, o radical está aqui, ó. Você já falou isso, nós já entendemos isso. Não é difícil, isso aí é muito tranquilo, mas eu não estou entendendo por que você insiste tanto nisso. Só por causa disso. Você entendeu o que é prefixo, é simples demais. Você entendeu o que é sufixo, tranquilo. Então, afixos, tanto prefixo como sufixo. Aí você entendeu a palavra feliz, infeliz, sendo prefixal, infelizmente, sendo prefixal e sufixal ao mesmo tempo, que é essa aqui, ó, eu estou nela, ó, essa aqui. Então, se eu coloco aqui, de novo, infelizmente, aí você falou assim, entendi, professor, já entendi, preciso explicar mais não, ó, feliz está no meio, ó, radical, tem um prefixo, se tiver só o prefixo é prefixal, se tiver só o sufixo é sufixal, se tiver os dois, são os dois, prefixal e sufixal. Entendi, entendeu mesmo. O que eu preciso que você entenda, o pulo do gato não é esse. Isso aí é para o menino lá do sexto ano, nono ano, não sei como fala isso mais, mas preste atenção nessa palavra aqui, ó. Aqui que mora o nosso maior problema. A prova vai olhar para você, a banca vai falar assim, ele decorou que sufixo é oso, é esa, é in. Agora vamos fazer uma brincadeira com ele, vamos perguntar qual palavra por derivação, qual palavra que é apedrejar?
Ele vai perguntar isso para você. Ele quer saber agora apedrejar. Aí você falou assim, uai, deixa eu ver aqui, tem prefixo? Tem. Olha lá, tem prefixo? Tem. Ah, entendi. Tem radical? Tem. Olha o radical aqui, ó, em vermelho. Ah, entendi. Radical é aquela parte da palavra que não muda, não altera. Eu flexiono, 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 coloco o afixo, coloco os afixos, tanto prefixo quanto sufixo, e ela continua a mesma coisa, entendi. Qual que é a diferença, então, da parasintética para prefixal, sufixal? Qual que é a grande diferença? A grande brincadeira está aqui, ó. Quando você tirar qualquer das partes, ou quaisquer das partes, olha o que acontece. Apedrejar está aqui, ó. Se você tirar o A, pedrejar, já não faz sentido mais. Tá vendo? A palavra já não existe mais. Se você deixar o A e colocar aqui, ó, deixar aqui, ó, também não é nada, tá vendo? Não forma uma palavra se tirar o sufixo ou se tirar o prefixo. Professor, então, parasintética ou parassíntese quer dizer que ela tem sufixo, mas é um sufixo estranho? É um sufixo estranho, você acredita? Olha bem, enterrar, enterrar. Professor, qual que é a palavra, o radical de enterrar? Seria a palavra que não, a parte da palavra né? Seria não, é a palavra que não altera, não se altera. Olha aqui o radical. Olha por que a gente às vezes toma bomba na prova. Pessoal, está entendendo aí? Eu estou rápido. Como apedrejar, apedrejar ou apedrejar? Eu não entendi. Jaime Lopes, apedrejar, apedrajar, entendi. O, o Lopes, olha a variação aí. Do jeito que eu escrevi, você pode seguir lá. Mas preste atenção aqui, ó. Enterrar. Olha bem. Isso aqui, pessoal, eu vejo muita gente explicando essas coisas, achei muito, aquelas coisas longas, para chegar a isso aqui, ó. A gente só tem que entender que aqui, ó, é um prefixo, tá vendo? A gente só tem que ver que isso aqui é um prefixo, isso aqui é um sufixo, ó. Esse ar aqui é um prefixo, é um sufixo. Então, guardem isso, por gentileza. Essa primeira parte quando a gente fala em prefixo, a gente tem que dizer que ela é um morfema. Quando a gente fala que esse em, ele funciona como morfema. Esse ar também é um morfema. De alguma maneira, é um morfema. Então, o que sobra? E sobra, se eu já sei que a parte principal, o radical da palavra é ter, com RR, então, tanto na frente, tanto inicialmente como depois, são morfemas, que na verdade são sufixos, afixos, né? Prefixo e sufixo. Então, se você tirar um pedaço, olha lá, se você tirar um pedaço e colocar assim, ó, em ter, não dá nada. Se você tirar o em aqui, ó, terrar, também não dá nada. Isso que vocês têm que entender, porque a parassíntese, ela é uma boa questão de prova, é uma boa questão de prova. Eu estava lendo uma prova de vocês que eles perguntavam assim, dentre essas palavras, qual palavra é constituída por prefixo e sufixo ao mesmo tempo? Aí eles colocam uma palavra igual essa aqui, ó, enterrar, só para vocês entenderem. Estou falando só como observação. E por que eu estou chamando a atenção para isso, pessoal?
É simples demais. É simples demais. A nossa mente, a gente que estudou, fez lá os anos iniciais, fez lá o ensino médio, talvez alguns fizeram faculdade, sei lá, até onde vocês estudaram. A gente tem, a nossa mente, ela pensa em sufixo desse jeito aqui, ó. É natural para nós pensar sufixo desse jeito aqui, ó. Ó, mente, in. Então, a gente pensa desse jeito. A gente não consegue perceber, não é natural. A gente consegue. Olhando agora, a gente consegue. A gente não consegue perceber isso aqui, ó. Essas duas partes aqui, ó, como afixos, ó. Afixos. A gente não consegue, não é natural para nós percebermos isso. Estão vendo? Isso aqui, ó, não é natural para nós, para a gente falar assim, então a palavra radical é aquela ali, então o que está antes dela é prefixo, o que está depois é sufixo. É, exatamente. Você tem que fixar isso aí, ó. Quem perguntou aí foi o Jaime, né? Jaime Lopes, falando assim, ó, parasintética ou parassíntese, né? Quer dizer que se tira qualquer das partes, a palavra perde o sentido. Aí, o Jaime, eu peço que você só tenta pensar de acordo com a prova. Não pensa e tira qualquer das partes, não. Pensa em afixos. Em afixos. Se tirar o prefixo, perde o sentido. Se tirar o sufixo, perde o sentido. Se tirar os dois, perde o sentido. Então, mas começa a pensar gramaticalmente. Não fica só falando em parte e tal. Eu vou dar só um exemplo para vocês que aconteceu comigo. Eu fui fazer uma prova e estava grifado, abri a prova de português, estava grifado assim, ó, fazia. Olha lá, estava grifado, essa palavra aqui, ó, na hora tinha uma frase lá, não lembro o tamanho, a oração, estava assim, ó, fazia. Ô Jaime, sabe como que eu li isso aqui? Eu li da seguinte forma. Olha como que eu li isso aqui. Que este verbo o que este verbo no pretérito imperfeito está fazendo grifado? Olha o tanto que eu estudei. Eu já tinha estudado tanto que eu já não lia fazia mais, não. Eu li assim, ó. O que este verbo no pretérito imperfeito está fazendo grifado? Quando eu li a pergunta que estava embaixo, perguntava assim, este verbo afirmava, né? O verbo grifado é um verbo no pretérito imperfeito. Aí eu falei assim, é lógico que é, eu sei que é. Eu não vou nem pensar, é isso aqui e acabou. Eu vou ler os outros só para ver se não tem uma pegadinha e vou seguir a vida. Ah, entendi. E se eu tivesse falasse uma coisa para vocês aqui, só para vocês esfriarem a cabeça do que eu falei, se eu falasse uma coisa para vocês aqui, o verbo fazia é um pretérito imperfeito. Pretérito imperfeito. Sabe por que ele é pretérito imperfeito? Quase ninguém fala para nós. Pretérito imperfeito, imperfeito, é porque ele não acaba. Por exemplo, eu estudava muito, você não sabe quando. Eu estudava muito, eu fazia, sei lá, eu fazia meu lanche, eu fazia brincadeiras, não acaba. Então, ele é imperfeito, ele é um passado, é diferente de você falar assim, olha o perfeito, fez, eu fiz, ele fez, acaba a ação. O fazia, ele estende, tá vendo? Isso aqui também é um adianto já na aula de verbo, para a gente pensar, ó, fazia, por que fazia? Aí a pessoa fala assim, ó, vê se não fala assim, ó. Perfeito. Deixa eu só colocar aqui. Outra coisa que a gente fala, só para esfriar a cabeça um pouquinho. Só para esfriar a cabeça um pouquinho, tá?
a pessoa fala assim, ó, se eu fosse rico, se eu fosse rico, eu comprava, se eu fosse rico, se fosse rico, se eu, né, se eu colocar aqui, se eu, olha meu pai, não, aqui, ó, desculpa, pessoal, eu, tô, eu não enxergo muito. Se eu fosse rico, isso aqui cai na prova também, eu comprava um, sei lá, castelo. Aí você pensa o seguinte comigo, se eu fosse rico, quer dizer que eu nunca fui rico, nem no passado, nem em lugar nenhum. Então, eu comprava, aqui de novo, aqui, ó, comprava é um pretérito imperfeito. Uai, se o pretérito imperfeito eu tenho que ter vivido ele, não tenho. Se eu não vivi, eu só estou supondo, então eu compraria, né? Eu compraria. Isso a gente tem que ter na cabeça. Então, se você fala assim no subjuntivo, você não pode colocar depois um pretérito imperfeito. A gente tem que prestar atenção nisso. A outra coisa também. Isso aqui também. Né? Isso aqui é um pretérito mais que perfeito. Perfeito. Para que serve o pretérito mais que perfeito? Para indicar um passado anterior ao passado. Por exemplo, o pessoal fala muito assim, ó, eu fui à escola, eu fui à escola, é, não, vou usar um termo nosso, que é mais fácil. Atendemos, no passado aqui, ó, uma ocorrência, vírgula, em que fora vítima uma mulher. Olha bem, olha bem, em que fora vítima. Presta atenção aqui, ó. Atendemos uma ocorrência. Eu estou colocando bem leve aqui para vocês entenderem. Esse for a vítima, nós atendemos no passado e a mulher foi vítima no passado anterior ao passado. Aí a gente não fala isso, fala, a gente fala de outra forma, que é a mesma coisa no pretérito mais perfeito, a gente fala assim, ó, havia sido, não é isso? Isso aqui é outra forma do pretérito mais perfeito. Eu estou falando isso aqui só para enrolar vocês um pouquinho, para poder mudar a fala, tranquilo? Voltar lá, eu acabei dando uma aula invertida aqui, mas é porque eu precisei mesmo, vocês entenderam. Então, pessoal, agora vem uma parte da morfologia. Eu só peço desculpas a vocês que eu dei uma enrolada lá para a cabeça de vocês dar uma arejada, tá? Eu estou falando direto, tá quase uma hora, vocês vão cansar demais. Agora, prestem atenção, por favor. Professor, então você falou que existe a formação de palavras por derivação e falou os tipos de derivação, entendemos isso, prefixal, sufixal, prefixal e sufixal, e parasintética ou parassíntese. Entendemos isso também. E essa por derivação, é possível, então, a gente dizer que ela é composta por um radical. Isso é possível. É possível dizer isso, olha. Ela é composta por um radical. Tranquilo? Por quê? Porque vocês viram que todos os exemplos que eu fui construindo com vocês, e por isso que eu gosto de construir com vocês,
que vocês vão fixar isso, ele só tem um radical. Na palavra cheiro, cheiroso, na palavra feliz, na palavra enterrar, vocês perceberam que só havia um radical. Ah, entendi. Então, na composição, nós temos que dizer que as palavras, nesse caso aqui, elas são formadas por dois ou mais radicais. Ah, professor, mas será que isso cai na prova? Pessoal, existem, vou citar aqui, dois tipos de justaposição. Então, vamos lá de novo, ó, formação de palavra por composição. Então, a gente já sabe que justaposição é isso aqui, ó, encostar. Você vê que a própria palavra justaposição, ela é justa. Existe a palavra justa? Existe. Posição? Existe. Então, a própria palavra justaposição, ela já é uma justaposição, porque é isso aqui, ó. Não pode haver aqui perda de morfema. Não pode haver perda de morfema. Professor, todo mundo fala isso, eu sei que passatempo é por justaposição. Eu sei que você sabe. Ah, professor, eu sei que se pegar passa mais tempo, eu vou fazer justaposição, não vai ter perda de nada. Vai só encostar uma na outra e vai virar outra palavra. Mas isso aí é fácil. Eu também sei, professor. Se eu pegar girassol, eu vou ter que colocar gira mais sol. Aí, como eu vou juntar as duas palavras, eu preciso de mais um S para não virar girassol. Até aí, não tem nenhum mistério. Qual que é o problema que deve ser observado? Olha bem o que nós estamos falando. Composição, formação de palavra por justaposição dentro da composição. Formação de palavra por composição. Agora, justaposição. Ó, encostou uma na outra. Ah, professor, isso é tranquilo. Tranquilaço. Você não erra nunca. Vai, passa tempo, passa mais tempo. Ok, encostei, tá ótimo, fechou. Aí você fala assim, professor, gira mais sol, girassol. Se eu encostar os dois, vai ficar girasol. Mas não pode haver aí uma perda de fonema também, não é? Então, a gente precisa de dobrar o S, por questão fonética. Só para, na hora de falar, conseguir falar com som de sol. Então, a gente sabe que se tirar aqui, vai ficar girasol. Ninguém vai errar isso. Isso aí eu tenho certeza. Encostou, justa posição, ninguém erra. Agora, olha o detalhe. O nosso comandante, Paulo Henrique, ele é o quê? Ele é tenente coronel. Uai, mas são duas palavras e tem um hífen. Aí não é justa posição, não. É justa posição. É justa posição. Isso é uma palavra com justa posição. Ah, mas eu vejo muito, a própria instituição nossa, ela não usa muito isso aqui, ó. A pessoa, ela quer ser, às vezes, duas coisas ao mesmo tempo. Ela quer ser tenente e quer ser coronel. Não existe uma pessoa que é tenente e é coronel. Existe uma pessoa que é tenente-coronel. Ela ainda não é coronel e também não é tenente. Ela é tenente-coronel. A palavra tenente juntou com a palavra coronel e criou uma outra palavra chamada tenente-coronel. Mas você não pode pensar que a justaposição só vai ser dessa maneira. Porque se tiver um hífen, e esse hífen for obrigatório, é lógico que às vezes a gente inventa, né? Por exemplo, na polícia, a gente vê muita gente escrevendo
Olha lá. Vou escrever aqui em cima para não confundir ninguém, tá? Na polícia, as pessoas também têm mania de escrever isso aqui, ó, subtenente. E detalhe, sem hífen, sem nada. Só que a palavra subtenente, ela é uma palavra junta. Subtenente se escreve dessa forma, tudo junto. Ó. A pessoa, aqui, a gente sabe que existe um processo de formação de palavra, mas aí eu não vou ficar entrando nesses detalhes aqui, que nós já falamos. Mas eu só quero mostrar para vocês que, às vezes, a pessoa pega e faz isso aqui, ó, está errado, está errado. Mas não é porque eu quero, é porque quando vocês quiserem saber se uma palavra existe ou não, professor, como que eu sei que uma palavra existe ou não? Você vai lá e digita na internet, desse jeito aí, ó, VOLPE, Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa. Onde está isso aí? No site da Academia Brasileira de Letras. Se você digitar lá, Tenente Coronel sem hífen, não vai aparecer, porque aparece o que existe. Então, se o que existe é Tenente Coronel com hífen, então vai aparecer com hífen. Você vai digitar, vai aparecer. Lembre-se, VOLPE, Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa. Vocabulário Ortográfico da língua Portuguesa. As palavras que existem estão lá. Agora, a gente sabe que a pessoa fala no dia a dia assim, é um plus a mais. Pessoal, falar, todo mundo pode falar o que quiser. Pode falar inobstante, pode. Mas são palavras que não existem. Não existem. A gente, quando você fala assim, um plus a mais, é lógico que em inglês, plus já quer dizer mais. Então, é um mais a mais. Então, além de não ser da nossa língua, o que a gente tem que pensar? Não é da nossa língua e a gente não precisava falar assim. Mas, enfim, só estou mostrando para vocês. Inobstante, você vai escrever só não obstante. Tranquilo? Inobstante é a invenção, um plus ou um plus a mais, é uma redundância de duas línguas. Seria isso aqui, ó, hibridismo, só que um hibridismo ruim. O que eu preciso que vocês entendam nesse momento é isso aqui, ó. Justa posição aparece dessa forma, aparece dessa forma aqui, que vai ganhar uma letra que é para manter o som, porque não pode haver perda de som, e agora vai existir essa palavra aqui, ó, tenente coronel. Tenente coronel. Tem hífen, obrigatório. Então, se cai uma palavra dessa lá na prova, você tem que saber. Você tem que saber. Então, vamos lá. Isso que eu vou deixar só para vocês visualizarem. Agora, existe também a formação de palavra por aglutinação. Então, o que é aglutinar? Se justa posição é encostar, aglutinar é isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Uma entra na outra. Por gentileza, não falem entra dentro da outra, porque aí é pleonasmo vicioso, né? Então, é só isso aqui, ó. Ela entra na outra. Uma perde um pedaço, a outra perde um pedaço, só uma perde um pedaço. Então, quando perde um pedaço, existe uma alteração fonética. Existe alteração em vários sentidos, mas no fonema, com certeza. Se eu falar assim, aí lembra que eu falei, lembra que eu falei, eu preciso que vocês saibam o que é um radical. Então, vamos pensar aqui, ó. Vamos pensar numa palavra fácil para a gente escrever de forma bem rápida e bem prática. Então, vamos escrever uma palavra... Deixa eu só pegar um negócio aqui rapidinho. Dá só um segundo. Deixa eu ver aqui. Aqui. Deixa eu voltar. Voltei. Pronto. Aí, vamos lá. Então, vamos pegar uma palavra como aglutinação. Vamos usar a palavra planície.
É isso? Se, planície. Tá bom. Então, superfície mais plano. Então, ficou assim. Plano. Vamos pegar mais fácil ainda, porque isso aqui ainda pode confundir. Ó. Plano alto primeiro. Ó. Plano alto. Tá vendo? Plano alto, né? De altura mesmo, né? E agora, ó, vou juntar, ó. Tá vendo? Plano alto. Desculpa, pessoal, eu confundi aqui. Desculpa, tá? Plano alto, eu não tirei o O. Agora sim, planalto. Então, perdeu o O. Aglutinou, tá vendo? Aglutinou. Quando acontece e perde, aí é aglutinação. Então, plano alto é planalto. No caso de plano mais superfície, planície. Isso é aglutinação. Quando essas duas palavras se esbarram, elas vão formar aglutinação, perdendo um pedacinho dela. Lembrando que, nesse caso de composição, são dois ou mais radicais. Então, tem o radical de tenente, que seria aqui, só para lembrar, tá, pessoal? E coronel, coronela, coronel, coronelismo. Então, coronel vai ficar isso aqui mesmo, ó. Coronelismo. Então, coronel vai ficar desse jeito mesmo e tenente vai ficar desse jeito, porque tem tenente, tenentismo, tenentado e não sei o que. Tranquilos? Então, a aglutinação, então, é quando acontece isso, perde um pedaço, perde um pouco. Aí, seguindo agora, o hibridismo já faz parte de palavras que vêm de línguas diferentes. Tele mais visão, são duas línguas diferentes. Televisão, são muitas e muitas palavras. Mas qual que é a ideia aqui no hibridismo? Hibridismo, a gente tem que pensar que vem de duas línguas. De duas línguas. Pode ser do alemão e do francês, pode ser latim e grego. Então, essas palavras, o hibridismo, ele vem disso. Só que se eu for escrever aqui o tanto de palavras híbridas, etc., é muita coisa. Então, não vale a pena eu ficar escrevendo aqui. E não se preocupem, ali, alguém mandou ali, ó, aguardente por aglutinação, Cauane Lidiele. É isso mesmo. Só explicar ao pessoal, o meu tempo está quase acabando aqui, e eu fico meio desesperado para não deixar vocês na mão. Eu vou mandar o material para vocês lá no grupo agora. Mas o que eu queria dizer para vocês é o seguinte: são inúmeras palavras para demonstrar tudo. Então, não precisa eu ficar aqui listando palavras. Então, eu estou dizendo para vocês, televisão é uma palavra híbrida, de duas línguas. Existem várias. Aí, a Cauane, ou Cauane, eu acho que é Lidiele, eu acho que é menina. Falando aguardente. Olha, água mais ardente. Então, vão aqui, rapidinho. Ó. Aglutinação. Ó. Água, olha lá, água mais ardente. Tá vendo? Ardente. Existem as duas palavras? Tem um radical? Tem. Então, eu vou ter que fazer isso aqui, ó. Eu vou tirar um A, então já aglutinou com apenas um A, e agora eu tenho que tirar o acento, né? Guardente. Então, não poderia ter acento depois da terceira sílaba, ou seja, mais do que proparoxítona. Isso aqui eu vou falar depois. Onomatopeia. Então, existem as palavras também que, sei lá, elas representam, existe a figura de linguagem, tá, pessoal? Então, vamos ver lá na frente também. Mas eu quero adiantar
adiantar aqui o seguinte, onomatopeia na formação de palavra é porque é isso aqui, ó, reco, reco. Tá vendo? Reco, reco. Ah, tem toque, toque? Tem toque, toque? Tem. Tá vendo? Toque, toque. Tá vendo? Onomatopeia, aí, olha bem, esse reco, reco, ele tem o hífen. Então, isso aqui, você não pode ficar analisando de duas formas. Eu expliquei aqui tenente-coronel, e agora eu expliquei onomatopeia, mas você tem que lembrar o seguinte, onomatopeia é a representação na escrita de um som. Então, reco-reco é um instrumento musical que as pessoas tocam. Então, bateu na porta, toque, toque. Isso aí também é uma representação. Então, esse som que a gente faz, vou fazer xixi, vou fazer xixi. Esse xixi é porque nós imaginamos o som que faz ao urinar, que é o x. Então, a gente representa isso. Tanto que em inglês, eles já entendem o quê? Pee. I have a pee. Eu tenho que fazer xixi. Então, temos que lembrar disso. Onomatopeia é a representação na escrita de um som que se produz. Toque, toque, reco, reco, e aí vai. Tem muito som. Agora, para finalizar, e não se preocupem, eu vou mandar para vocês o material completo. Sigla. Sigla, a gente sabe, sei lá, UFMG, UFMG, UFMG. Professor, mas tem que ser as iniciais? Não. Vocês veem que a Anvisa, por exemplo, usa assim, ó. Anvisa pega um pedaço, peraí, pega um pedaço, tá vendo? Agência, o A é de Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, pega inicial, mas pega pedaço Agência Nacional, tá vendo? Sigla é isso. E tem que ser em caixa alta? Tem. Existe exceção? Existe. Existe exceção. Porque pode ser que alguém faça uma sigla que leve letra minúscula. Pode ser, pode. Mas, em regra, sigla é desse jeito. Sigla entra, então, como palavra, existe como... Você vai entender, você tem que entender que é uma palavra. Porque quando a gente pronuncia Anvisa, IBGE, PM, aí tem gente até que vê necessidade, né, de colocar S em PM, né? Os policiais militares estavam lá. Mas se você coloca assim, você já causa uma confusão, né? Se você faz isso aqui, que muita gente faz também, você vai causar outra confusão. Ó. Isso é do inglês. Se for com maiúscula, piorou. Isso é do inglês, isso não é da língua portuguesa. Isso aí é bar de fulano, não sei o que de fulano, significa isso. Então, não precisa, se você coloca PM, os policiais militares é PIM do mesmo jeito. Algumas pessoas até colocam desse jeito. Tem necessidade? Meu entendimento? Não. Mas pode colocar? Pode, talvez para facilitar a vida do leitor. Então, a PMMG, ela vai ser escrita sempre do mesmo jeito. Caixa alto, né? Letra maiúscula. Agora, você quer falar os PMs, os policiais militares, basta o PM, que já é uma sigla. Todo mundo entende isso como sigla, e não como prefeitura municipal, não é isso? E é uma redundância também, porque no Brasil, toda prefeitura é do município, então, estão gastando dinheiro para fazer placa à toa, não é isso, pessoal? Meu tempo esgotou. Obrigado a todos. Boa noite. Boa noite.